Boa noite, amados ouvintes e irmãos. Eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Permitiu Deus que nós estivéssemos aqui mais uma vez nessa terça-feira para podermos juntos compartilharmos de mais uma lição da Palavra do Senhor, a lição de número 44, que nós intitulamos aqui Você conhece Deus? Fazendo uma pergunta a respeito, né? Se a gente conhece Deus. Então nós vamos discorrer sobre esse tema, se Deus permitir, e vamos, amados irmãos, fazer uma oração inicial para que Deus venha ser o nosso professor nessa noite. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grande Criador dos céus e da terra, no nome de Jesus Cristo, agora entramos no trono da graça, clamando pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, dos nossos pecados, os meus, Senhor, e de todos os ouvintes e de todos os irmãos que estão assistindo a essa live. Senhor, nos perdoa em nome de Jesus e convido, Pai, o Teu Santo Espírito para estar aqui sendo o professor nesta noite, Senhor. Que o Teu Santo Espírito venha iluminar a minha mente, o meu ser e a dos irmãos e ouvintes. Que o Santo Espírito venha falar a cada coração, conforme aquilo que o Senhor quer falar e revelar individualmente a cada um de nós aqui nessa noite, meu Deus. Eu aproveito para fazer uma oração, Pai, para que o Senhor venha ter misericórdia e consolar, Senhor, as famílias que estão enlutadas. Agora eu falo da família do pastor Edivaldo, Senhor, e também da nossa irmã Natália, do menino e do seu filho, que o Senhor venha abençoar poderosamente, consolar, dar força, pois só o Senhor pode consolar, Senhor, os corações feridos, e não só esses que se têm, mas sim, meu Pai, todos quantos perderam os seus entes queridos. Que o Senhor venha, ó Pai, consolar a vida de cada um. Meu Deus, em nome de Jesus, nós fazemos essa oração, ilumina-nos e dirige-nos nesta escola bíblica. Eu te peço no nome santo do teu Filho, amado Jesus Cristo, em nome de Jesus. E todos dizemos amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos aqui à nossa lição. Então, você conhece Deus? Vamos tentar ver nesta noite como que Deus era conhecido, como que Deus era nomeado, as passagens bíblicas do Velho Testamento, as passagens bíblicas do Evangelho com Jesus. E no final da lição nós vamos citar bastante nomes, né? Nomes que a Bíblia relata do nosso Pai Celestial, como ele já foi chamado na Bíblia. Tem bastante nomes aqui que a gente vai passar um por um aqui, amados. Mas vamos dar início na nossa lição então. Deus se revela a seu povo através do que ele faz. Então, é necessário que nós venhamos a ter o coração preparado, estarmos dispostos a termos uma vida centrada em Deus, para que Deus venha realizar os propósitos dele em minha e na sua vida especificamente, meus amados ouvintes e amados irmãos. Então, é necessário que nós venhamos a conhecer Deus experimentando, por experiência, por vida no altar, né? Quando Deus atua por seu intermédio para atingir seus propósitos, aí então você passa a o conhecer por experiência própria. Você conhece Deus também quando Ele atende a uma necessidade sua. Então, quando nós temos uma necessidade, e essa necessidade está alinhada com a vontade de Deus, e nós, em oração, elevamos essa nossa necessidade a Deus. Se for da vontade de Deus, como está na oração do Pai Nosso, Deus proverá aquela necessidade para mim e para você. Então, como nós nos dirigimos a Deus em oração?
aquilo que nós pedimos estava dentro da vontade de Deus. Deus respondeu, porque Deus é fiel, Deus responde à oração, então nós passamos também a conhecer por experiência Deus. Esta também é uma maneira de conhecermos a Deus por experiência. Nas Escrituras, os nomes de Deus indicam como ele se revelou à humanidade. Então nós vamos também agora falar um pouquinho, dos nomes de Deus. Como Deus era chamado, era o quanto que ele agia, a maneira com que ele agia, e descrevia com certeza o caráter de Deus e também a natureza de Deus. Então o povo o chamava, os israelitas tinham, o povo hebreu, tinha esse costume de nomear a Deus pelo seu caráter, por aquilo que ele realizava e pela natureza que ele tinha. Depois nós vamos falar de vários nomes que a Bíblia nos relata a respeito disso. Conhecendo Deus pela experiência. Vamos falar um pouquinho dessa questão de conhecer Deus pela experiência, primeiramente, antes de nós irmos para a nomeação de Deus. Você não ficará satisfeito em saber apenas alguma coisa sobre Deus, não é verdade? Conhecê-lo de verdade só através da experiência, quando ele se revelar a você, a mim e a você. Por exemplo, quando Moisés estava diante da sarça ardente, todos nós sabemos dessa passagem bíblica, quando Deus apareceu em forma de fogo que não consumia aquela sarça, a presença poderosa de Deus ali, ele perguntou a Deus, Moisés perguntou a Deus: eis que, quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de nossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés, isso está escrito em Êxodo, capítulo de número 3, verso de número 13. Então Moisés, quando Deus convidou a Moisés para libertar o povo que jazia escravo no Egito há mais de 430 anos, e o Senhor Deus ouviu as orações daquele povo que estava na escravidão. E aí o Moisés fez esse questionamento a Deus. Mas, Senhor, quando eu me dirigir a esse povo, eu vou falar sobre o Senhor. Mas que nome que eu vou dar, que eu vou falar a eles do Senhor? Que eu vou dizer a eles? E Deus respondeu no próximo versículo, versículo número 14. Deus respondeu: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Quando Deus disse, eu sou o que sou, amados, ele estava dizendo, eu sou o eterno ser, eu serei o que serei. Ele estava dizendo, sou tudo o que você precisa, Moisés. O que construiu os céus, a terra, todas as coisas que nela há, eu sou o que sou. Fique tranquilo, ide, eu estarei contigo. É isso que ele estava querendo transmitir a Moisés. Isso, amados, nos 40 anos seguintes a essa passagem, Moisés passou a conhecer Deus pela experiência como Jeová ou Javé, que significa o grande eu sou, o nosso Deus. E aí, nós todos sabemos da libertação do povo do Egito, e depois da peregrinação ao deserto, dos milagres que Deus agia através do povo. Não é tema da nossa lição hoje, mas realizou Deus grandes milagres. Ou seja, o eu sou o que sou realiza grandes milagres. Naquela época só, amados, vamos acrescentar nossa fé nesse momento. O eu sou o que sou
Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus que realiza milagres por intermédio de mim e de você. Aumentemos a nossa fé. O eu sou que sou ainda está aqui. Ele é ontem, hoje e eternamente, diz a palavra. O eu sou que sou. O nosso Deus está conosco. Vamos acrescentar a nossa fé. Amados, agora vamos falar um pouquinho dos nomes dados por Deus. Na Bíblia, Deus tomou a iniciativa de revelar-se às pessoas pela experiência. Ele sempre fez isso. Ele se revela, mostra o seu plano. Ele é um Deus organizado, transparente e realiza grandes obras. E todos os profetas davam glórias a Deus e sabiam dos feitos que Deus realizava por intermédio do povo de Israel. E isso era acreditado a Deus. A glória tem que ser de Deus, porque só Deus pode fazer o impossível, o realizar obras espirituais que são impossíveis ao homem. Só aqueles que estão, como disse Jesus, na videira. Como disse Jesus, aquele que estiver na videira, em mim, fareis grandes obras, fareis grandes coisas. Então, amados, frequentemente, quando Deus revelava-se a alguém, essa pessoa dava outro nome a ele, ou então o descrevia de outras maneiras. Então, como eu disse, para o hebreu, o nome da pessoa representava seu caráter, ou descrevia a sua natureza. É por isso que encontramos com frequência outros nomes ou títulos para Deus. Eu relatei alguns nomes e títulos para Deus aqui na língua hebraica. Vou fazer a tradução de alguns deles aqui. Elohim, Deus Criador. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Adonai, Senhor. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Jeová Rafá, o Senhor que sara. El Olam, Deus eterno. Jeová Makadesh, o Senhor que santifica. Jeová Shalom, o Senhor nossa paz. Jeová Tsidkenu, o Senhor nossa justiça. El Shammah, o Senhor está ali. El Elyon, Altíssimo. El Roi, Deus que vê. Amados, entre outros nomes que a gente vai citar aqui ainda hoje. Então, amados, após um evento que levou um personagem da Bíblia a ter uma experiência pessoal com Deus, da sua presença, da presença de Deus na vida desse ser, conhecer a Deus pelo nome requer uma experiência pessoal da sua presença. Todos esses nomes aqui, que o povo hebraico nomeava a Deus, era por uma experiência que eles viviam com Deus naquela ocasião. Como acabamos de citar aqui, a passagem de Moisés, como a gente vai citar outras aqui. Na Bíblia, os nomes, títulos e as descrições de Deus revelam a maneira como os personagens vieram a conhecer a Deus. A Bíblia é prova da revelação de Deus ao homem. Cada nome dado a Deus é parte dessa revelação. Por exemplo, Josué e os israelitas pelejavam contra os amalequitas. Moisés assistia à batalha de cima de uma montanha próxima.
quando ele levantava as mãos para Deus, os israelitas prevaleciam na batalha. Quando a mão dele ficava pesada e abaixava as mãos, os israelitas começavam a perder a batalha. De tal maneira que Arão e Ur, que é o marido de Miriam, que é a irmã de Moisés, eles colocavam uma pedra para sentar do lado direito, o outro do lado esquerdo, para segurar os braços de Moisés levantados, para que a vitória do povo israelita acontecesse na batalha. E o povo venceu, derrotou os amalequitas através dos israelitas naquele dia. Então Moisés, amados, construiu um altar, ao qual chamou: O Senhor é a minha bandeira. Amados, o Senhor é a minha bandeira, em hebraico significa Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. A bandeira é um estandarte que é levado à frente do exército, para indicar que ele representa o Senhor é a minha bandeira. Diz que somos povo de Deus. Ele é o nosso Deus. As mãos erguidas de Moisés davam glórias a Deus constantemente, indicando que a batalha era de Deus e de Israel também. Aí é que está. O povo reconhecia o agir de Deus, que nesse exemplo de Moisés, ficou claro que o poder de Deus é que derrotou os amalequitas. Não foi a mão de Moisés, o poder da mão de Moisés, sim o poder de Deus que estava na mão de Moisés. Então, o povo venceu, as pessoas tinham uma experiência, aquela comunidade teve uma experiência com Deus, o agir de Deus na vida daquela comunidade, e o nome de Deus é exaltado, foi exaltado. E é isso que nós também, aproveitando esse exemplo, quando Deus age em nossas vidas, e a gente observa que essa vitória, principalmente vitórias, mudanças no nosso caráter, de experiências espirituais, isso só pode ser realizado pelo poder de Deus. E quando isso acontece em nossa vida, assim também, como o povo de Israel acreditava a Deus, a glória tem que ser de Deus, amados. Amém? Israel, como povo, passou a conhecer melhor Deus quando percebeu que era um povo de Deus. O Senhor é a nossa bandeira. Essa passagem, se os irmãos quiserem olhar e especificar melhor e meditar sobre ela, está em Êxodo, capítulo de número 17, versos do número 8 ao número 15. Nós vemos nas Escrituras que, quando Deus fazia alguma coisa por intermédio de uma pessoa ou de um povo obediente, Deus passava a ser conhecido de uma maneira diferente, de uma forma mais íntima. Por exemplo, como está em Juízes, capítulo de número 6, verso de número 24, quando ali apresentou antes um pouco a passagem, a chegada de Deus para libertar o povo de Israel dos amalequitas. Outra passagem. Deus chegou a Gideão com um anjo, através de um anjo, que através de Gideão o povo seria liberto. E Gideão pediu um sinal a Deus. Senhor, mostra-me um sinal. E ofereceu uma oferta de bolos asmos e de carne. E o anjo mandou colocar este bolo sobre a lenha e derramou por cima o caldo, né? E o anjo do Senhor
tocou aquela carne e aqueles bolos asmos. E aquela oferta foi consumida pelo poder de Deus. Aí Gedeão, através desse sinal, ele disse no verso 22 do capítulo 6, viu Gedeão que era anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. E no verso 23, porém, o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. E o verso 24, Gedeão dá um nome a essa passagem. Como ele ficou maravilhado, ele deu um nome ao Senhor. Então Gedeão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou o Senhor é a paz. Em Salmo 23, verso de número 1, todos conhecemos o Salmo 23, amados, e principalmente o verso de número 1, que o salmista diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, repousa a minha alma em lugares tranquilos. Então aí o salmista dá um outro nome para o Senhor. O Senhor é o meu pastor, é o meu supremo pastor. Nada vai me faltar. Na passagem de Jeremias 23:6, o profeta Jeremias faz uma profecia para a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo. E aí está escrito que ele chama de Senhor justiça nossa para a passagem, para a primeira vinda de Cristo. Senhor justiça nossa, né? É outra passagem que isso aconteceu, da nomeação de Deus através do profeta Jeremias. Deus revelou seu nome pessoal a Moisés, né? Como a gente falou no 3 de Êxodo, capítulo 3, verso número 14, eu sou o que sou. E quando Deus se fez carne, agora a gente vai para o Novo Testamento, amados, e quando Deus se fez carne na presença de Jesus, pela pessoa de Jesus, e habitou entre nós, como está escrito em João, Evangelho de João, capítulo número 1, verso número 14, Jesus se expressou diante de seus discípulos dizendo, aí, amados, eu vou ler com os irmãos, como que Jesus nominava a sua presença ali em carne e osso, o Deus encarnado em carne e osso ali, 100% homem, 100% Deus, agindo no seu ministério. Vamos ler aqui, eu vou abrir com os irmãos, João, o Evangelho de João, praticamente todos no Evangelho do João. Vamos começar com João, capítulo 6, verso de número 35. Vou compartilhar com os irmãos aqui como que Jesus se nominava. Diz assim, o Senhor Jesus disse assim, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou, ó, eu sou lá de Moisés, lembra? Aqui Jesus fala, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amados, Jesus se autodominou aqui. Eu sou também. Eu sou o quê? O pão da vida. Aquele que vem a mim não vai mais ter fome. Fome de comida, amado? Não, amados. Fome da vontade da palavra de Deus, das coisas espirituais. Jesus é o verbo que se fez carne. Então aquele que vem a Ele, Ele é o pão da vida, que nos alimenta espiritualmente, comparado ao pão material nosso, que quando a gente come um pão não é gostoso, né? Alimenta, sacia as nossas vidas, não é verdade? É nosso ser carnal. Assim, também Jesus é o pão da vida, aquele que pode nos fortalecer e nos
mudar o nosso caráter, mudar espiritualmente todo o nosso ser. E Ele convida a nós: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Darei da minha paz. Graças a Deus, amados. Outra passagem do eu sou de Jesus, vamos para João, capítulo de número 8, verso de número 12. 8 de João, verso de número 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Novamente Jesus se auto-intitula: eu sou a luz do mundo. Essa luz nós temos que entender que é a luz espiritual do mundo. A luz que nos dá transformação de caráter, transformação de vida, uma nova criatura. Ele é a luz. E disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Vamos para outra passagem do eu sou de Jesus. João 10, verso de número 9. Evangelho de João 10, verso de número 9, desculpa. Disse assim, 10, 9. Disse Jesus: eu sou a porta. Eu sou a porta, disse Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, achará pastagem. Esta pastagem não é material. Mais uma vez, essa pastagem é um alimento que só Jesus pode dar. O alimento espiritual com letra maiúscula, com o Paráclito de Deus, que vem através de Jesus habitar em nós e transformar o nosso ser. Vem salvar o nosso ser. Jesus é a porta para a salvação. Então ele disse: eu sou a porta. Quem quiser, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Alimento espiritual. Alimento espiritual. Para a transformação das nossas vidas numa nova criatura. Numa nova criatura, a imagem, a semelhança do Deus vivo. Deus seja louvado. Vamos para um outro eu sou, que Jesus se auto-intitula, no mesmo capítulo de João 10, verso de número 11. Vamos lá. Disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E a gente sabe que Jesus deu a vida. Cumpriu toda a lei de Deus aqui na terra. Nenhuma escapou. Foi condenado, maldito, porque foi colocado no madeiro que a lei dizia que era maldito, aquele se tornou maldito por me salvar a mim e a você, para que os nossos pecados fossem pregados naquela cruz, e Ele ser o nosso bom pastor, porque o bom pastor dá vida. Jesus deu a vida por mim e para você. Deus seja louvado. E eu também quero completar aqui uma outra passagem aqui do verso 7 do mesmo capítulo 10. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então, Jesus é a porta das ovelhas.
nós devemos entrar pela porta. Nós, como ovelha de Cristo, estamos com o Senhor Jesus nos guiando, que Ele abriu aprisco. Vem, ovelhas, para fora, eis que vos envio no meio de lobos. Teremos dificuldade, teremos aflições, teremos perseguições por causa de expressarmos o nosso Cristo como Salvador e Redentor. E nós seremos, disse Jesus, eis que eu vou adiante das minhas ovelhas. Fiquem tranquilos, eu vou adiante de vocês. O Senhor está adiante de nós. Deus seja louvado, amados. Vamos falar mais de o eu sou de Jesus? Capítulo 11, agora verso de número 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive, ei, você vive? Você está vivendo? Olha a palavra aqui, ó. E todo o que vive, levante a mão, eu vou levantar a mão que você levante aí. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu costumo dizer que ao crente, isto é a melhor coisa que possa ter acontecido na vida de um ser humano. É estar vivo e entender que é um pecador e que não consegue fazer nada sem Jesus. Aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua alma e da sua vida de coração. E ele disse que assim nós nunca mais havemos de morrer. O corpo vai morrer, mas o espírito retorna para Deus que o deu e vai ser eternizado na segunda vinda de Cristo, onde nós receberemos um corpo celestial, incorruptível, aonde não haverá dor, não haverá mais choro, aonde não precisa ser alimentado. O próprio Deus nos alimentará com a sua luz de eternidade em eternidade. Eu costumo dizer que esse é o maior prêmio que um ser humano pode receber na face da terra. E sabe quanto que custa isso? Custou o sangue de Jesus. Para mim e para você, é o toque do Espírito Santo e o aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Eu e você devemos glorificar Deus por termos entendido que nós nada somos sem Cristo. E Cristo nos está transformando pelo seu Espírito Santo, transformando o nosso ser à sua imagem e semelhança, neste processo de santificação que nós estamos vivendo nesse momento. Deus seja louvado. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Vamos dizer outra passagem, João 14, verso de número... 14, verso de número 6, isso. 14, 6, mais um eu sou de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Não é o específico. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus está dizendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Graças a Deus por isso, que Jesus é o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. Vamos por mais um eu sou de Jesus? Esse é o último. Capítulo de número 15, verso de número 1. Disse Jesus, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. E disse Jesus, nós sou a videira verdadeira.
aquela videira que transforma um ser humano, que faz milagres espirituais, que torna um homem espiritual, uma nova criatura na imagem e semelhança de Deus, somente estando a vara, nós como varas, enxertadas na videira que é Cristo. Ele é a videira. Deus seja louvado. Amados, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então Jesus se identificou como eu sou, em várias passagens que nós lemos aqui. Nome com que Deus se identificou a Moisés junto à sarça ardente do Antigo Testamento. Para conhecer e experimentar Jesus desta forma, é preciso que você e eu creiamos em quem? Nele. Tenha fé, tenhamos fé nele. Por exemplo, quando ele diz, eu sou o caminho, o que você faz em seguida, no seu relacionamento com ele, determinará se você irá experimentá-lo como o caminho de sua própria vida. Quando você crê nele, então você ajusta a sua vida a ele. Aquilo que está errado, aquilo que está em desacordo com a palavra do Senhor, você se volta a ele, você luta, você pede que o Espírito Santo te ajude a transformar o teu ser, porque você quer seguir a ele, o caminho, você quer seguir esse caminho. Então, quando você crê nele, você ajusta a sua vida a ele e obedece ao que ele diz em seguida. Você então o conhece como o caminho. Isso é verdade também sobre tudo mais que Deus revela a você cada dia. E aí cabe aqui uma observação. Jesus disse que ele é o caminho. E ele mostra qual é o caminho que ele quer que nós sigamos na sua palavra. Mas aí nós temos que ser obedientes a essas palavras que Jesus disse. E aí tem uma diferença grande entre o dizer e o praticar ou fazer aquilo que Jesus disse. Nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Jesus, para que nós possamos estar sempre no caminho que é Jesus. Amados, nós vamos agora, talvez aqui com 7 a 10 minutos, no final da nossa lição, a gente chegou no final, mas aqui nós vamos mostrar quantos nomes, amados, que o nosso Deus tem na Bíblia. Esse nome revelado pelo caráter e natureza de Deus que os hebraicos costumavam nominar, nós vamos agora falar de alguns, ou quase a maioria aqui, não saberia precisar aqui se é a maioria ou não, mas quanto que o nome de Deus foi revelado, quantas ações de Deus que ele agiu aqui e o povo acreditou um nome à ação de Deus em toda a Bíblia, amados. Então acompanhe comigo agora e vê o tamanho. No final desta lista, olhe o tamanho do Deus que eu e você servimos. Olhe o tamanho. Reflita e olhe o tamanho do nosso Deus. Com certeza ele é muito maior que o teu problema. Com certeza ele é muito maior que o nosso problema. Então vamos lá. A seguir, vamos apresentar os nomes, títulos e descrições de Deus conforme encontramos na Bíblia. Primeiro, a força do meu coração. Deus é a força do nosso coração.
a rocha em que me refugio. Estou em dificuldade, aonde que eu vou? Eu vou na rocha. A rocha, o Senhor é a rocha que eu me refugio. Deus Altíssimo, Deus de amor e paz, Deus poderoso, Deus proverá, Deus vivo e verdadeiro, Deus compassivo e gracioso, Deus minha rocha, Deus meu Criador, o Pai vivo, o Deus eterno, o eterno Deus, o Todo-Poderoso, o Deus exaltado, o Deus fiel, o esposo, o Pai glorioso, o único Deus, a fonte de águas vivas, ajudador dos órfãos, Altíssimo, amor, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Aquele que te conforta, aquele que revela seus pensamentos aos homens, aquele que ressuscitou de Jesus de entre os mortos, aquele que forma o coração de todos, aquele que julga retamente e provamente o coração, aquele que me sustém, aquele que é capaz de livrar você de cair, aquele que julgará os vivos e os mortos, aquele que apaga as suas transgressões, arquiteto e construtor, criador dos céus e da terra, criador de todas as coisas, defensor das viúvas, Deus da verdade, Deus dos espíritos de toda a humanidade, Deus nosso Pai, Deus da retribuição, Deus dos vivos, Deus de paz, Deus meu vingador, Deus o Pai, Deus sobre todos os reinos da terra, Deus nossa força, Deus dos deuses, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de glória, Deus da esperança, Deus de todo conforto, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus meu Salvador, Deus minha fortaleza, Deus de graça. Eu sou o que sou. Grande e poderoso Deus, grande e maravilhoso Deus, juiz de toda a terra, justo juiz, majestade dos céus. Meu remidor forte, meu refúgio no dia do desastre, meu refúgio em tempos de aflição, meu sustento, meu refúgio, meu advogado, meu ajudador, meu confortador na tristeza, minha luz, minha canção, minha ajuda, minha confiança, minha esperança, minha rocha, nossa habitação, nosso refúgio e fortaleza, nosso redentor, nosso juiz, nosso poderoso, nosso legislador, nosso líder, o grande rei acima de todos os deuses, o Deus que me vê, o justo e poderoso, o Deus que me salva, o oleiro, o Senhor é paz, o verdadeiro Deus, o santo no meio de vós, o que ama o povo, o que ouve as orações, Pai santo, Pai justo, Pai de órfãos, Pai do nosso espírito, Pai do nosso espírito, Pai das luzes celestiais, Pai de compaixão, Pastor, Rei da glória, Rei dos céus, Rei eterno, Rocha de nossa rocha, Senhor, Senhor nosso Deus, Senhor de reis, Senhor nosso Criador, Senhor nosso escudo, Senhor que te cura,
Senhor que está aí, Senhor dos céus e da terra, Senhor Todo-Poderoso, Senhor de toda a terra, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Altíssimo, Senhor minha rocha, sou seu louvor, soberano Senhor, socorro bem presente na angústia, sua glória, sua grande recompensa, um refúgio para o seu povo, um Deus zeloso, um Deus perdoador, um Deus fiel, um refúgio para o oprimido e um refúgio para o pobre. Amados, Deus seja louvado. Quão grande é o nosso Deus. Se tivesse aqui o meu irmão Márcio nesse momento, eu ia pedir para ele cantar de novo. Quão grande és tu. Né? Se tivesse alguém aqui do louvor, quão grande é o nosso Deus. Eu particularmente adoro, gosto muito, amados, dos hinos que exaltam o nome de Deus, o Todo-Poderoso Deus. Quão grande é o nosso Deus, que disse, e a sua palavra é verdadeira e fiel, que Ele estaria conosco até as consumações dos séculos. Coragem, querido, coragem, ouvinte, coragem, irmão. O Senhor está conosco em todos os momentos, com todos esses adjetivos, todos esses nomes. O poderoso Deus está aqui. Então a pergunta do título: você conhece a Deus? O título da nossa lição. Agora você conhece Deus? Então agora pelo nome nós conhecemos, mas nós devemos conhecer por experiência também. Viver na presença de Deus, na dependência do Deus Altíssimo, para que Ele possa transformar as nossas vidas, o nosso espírito, o nosso caráter. E Ele é o nosso Deus, o nosso ajudador. E tudo isso daqui que nós lemos. Deus seja louvado por mais essa lição. Eu agradeço a todos os ouvintes, amados irmãos, por mais essa lição. Vamos fazer a nossa oração final, né? De agradecimento, então, amados, todos orem aí comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grande, 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 Criador dos céus e da terra. Ó Senhor, o que dizer? O que dizer da Tua soberania, daquilo que Tu és? Ah, Deus, nas vezes que a gente agiu na nossa rebeldia, questionando nas nossas orações, às vezes, Senhor, será que o Senhor não está me ouvindo? Será que o Senhor não está ouvindo a minha oração, a minha aflição, a minha angústia, a minha dor? Ó Deus, nós pedimos, Pai, perdão, Senhor, nos perdoe. Nos perdoe por esse tipo de questionamento que às vezes nós possamos a pensar ou falar em oração. Tenha compaixão, Senhor. É nós que somos os falhos, é nós que devemos ser transformados pelo Teu poder. Ó Deus, tenha piedade de nós. Senhor, a Tua soberania é grande e nós somos muito pequenos. Nós somos o pó, Senhor, que foi formado por Ti, onde o Senhor soprou um espírito e nós somos alma vivente pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Ó Deus, a nossa vida pertence a Ti. Nós pertencemos a Ti e precisamos de Ti, Senhor, a cada dia, a cada momento. Que nós possamos ter uma vida, Senhor, aonde que nós venhamos a sentir o agir do Senhor em nossas vidas através de experiências contigo, Senhor. Ó Deus, capacite a cada ouvinte, a cada irmão, a cada um de nós aqui, ó Deus, a termos experiências vivas com um Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Que o Senhor venha edificar nossas almas, no nosso ser,
Ó Deus, nos ajude para isso. Tenha compaixão e misericórdia. Eu oro por todos que ouviram o quão grande é o Senhor e que todos possam estar olhando para Ti com um Deus que transforma, um Deus que está em movimento, como disse o pastor Jeriel no domingo, que está em todos os lugares, um Deus onipresente, onisciente, onipotente, que nós possamos dar passos de fé. Ó Deus, eu oro para que todos nós venhamos ter essas experiências com o Senhor, para que nós venhamos a enxergar, por experiência, quão grande é o Senhor. Amado Deus, abençoa o teu povo, a tua igreja, a cada irmão que está aqui nessa live, a cada ouvinte, e meu Pai, a cada membro da igreja que não está também, o Senhor vem abençoar e fortalecer. Protege cada um, livra-nos de todos os males, continue direcionando, protegendo, livrando-nos de todos os males, Senhor. Se assim for a tua vontade. Ó Deus, estaremos aqui, pela graça e misericórdia do Senhor, na próxima terça-feira, para falarmos mais da tua palavra. Deus Todo-Poderoso, abençoa o teu povo, a tua igreja. Nos dê uma semana abençoada na tua presença. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome santo do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém e glória a Deus. Amados, uma boa semana, um forte abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. E se permitir Deus, estaremos aqui na terça-feira para compartilharmos de mais uma lição da Palavra de Deus e aprendermos juntos com o nosso Deus. Um grande abraço, uma boa noite. Obrigado.